E aí galera, aquele é Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio o Gibi, o meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre as leituras de março, sim, as leituras que eu fiz no mês de março e que eu quero trocar umas ideias com vocês, daquilo que eu gostei, daquilo que eu não achei tão legal assim, daquilo que eu esperava muito e de repente não atendeu às minhas expectativas como eu esperava, e às vezes isso acontece, né, e a gente fica meio chateado quando esse negócio acontece, e também revisitar algumas histórias que foram boas e continuam muito boas. Enfim, vamos conversar sobre as leituras do mês de março. Li o volume 7 e também o volume 8 de Chainsaw Man, e aqui nós temos uma situação onde a segurança pública não conseguiu manter em sigilo o demônio da motosserra. Devido aos combates e tudo mais que andou acontecendo nas edições anteriores, o que acabou acontecendo é que o demônio da motosserra tornou-se elemento de conhecimento público, e uma vez que se tornou elemento de conhecimento público, várias agências, vários caçadores de demônio foram contratados para poder capturar o demônio da motosserra. Nisso, a segurança pública precisa armar todo um sistema de proteção ao Denji para que ele permaneça devidamente protegido. Ao mesmo tempo, a gente vai ver que a máquina não dá ponto sem nó, e dessa forma ela vai procurar também caminhos, né, para poder deixar bem claro que dá para tirar vantagem também dessa situação. Duas edições muito boas, com personagens novos, personagens bem interessantes, personagens extremamente poderosos, e que faz com que ambas as edições tenha uma leitura muito fluida, prende a atenção do começo ao fim e que tem muita ação, mas muita ação mesmo, muito sangue e por aí adiante. O que sempre me incomoda um pouquinho nesse mangá é a arte. Tem hora que tá bem bacana, tem hora que a qualidade cai, tem hora que parece que foi feito com bastante cuidado e inclusive bem a arte finalizada, tem hora que a coisa não fica tão boa assim. Então o que me incomoda um pouco nesse mangá é essa oscilação de arte. No mais, a história, o roteiro, ele é muito bem direcionado e vale bastante a pena acompanhar. Li também Debaixo d'Água, quadrinho lançamento recente, né, da Fernanda Balcati e do José Aguiar, onde a gente tem aqui a jornada de um casal envolvendo a questão do parto, e eles querendo, obviamente, chegar na questão de se ter o parto normal e não ser isso um problema de se conseguir. E eles vão descobrir que dentro dessa jornada deles é sim uma dificuldade muito grande conseguir ter um filho dentro daquilo que eles estavam esperando, ou seja, de poder ter ali o devido acompanhamento como eles queriam e poder ter o parto normal, e descobrir que não tem tanto incentivo assim quanto parece para isso daí, e alguns momentos estressantes, alguns momentos onde o coração pesa, alguns momentos onde eles ficam literalmente a flor da pele, e de repente já chega pessoas que apaziguam a situação para eles e as coisas vão encaminhando, e é uma história bem bacana, com uma arte bem bacana, que inclusive tem vídeo no canal e que compensa dar uma olhada aí no vídeo, porque é um lançamento de um quadrinho nacional que eu gostei bastante e que eu recomendo a leitura para vocês. Outro quadrinho nacional que eu li foi 13 Luas, que também fiz vídeo aqui no canal, do Leandro Vissotto, onde a gente tem um pouquinho de uma mistura aí de coisas que envolvem o Senhor dos Anéis, entre outros contos épicos que ele vai usar de base para essa construção, para essa jornada do desenvolvimento do ser humano, e também das muitas vezes que o ser humano acaba entrando em circunstâncias, em situações onde o humano necessariamente não respeita o outro humano, e isso pesa bastante na hora que certas coisas precisam ser feitas. Enfim, é um quadrinho que eu gostei bastante, é uma história que ele conta debaixo de muito cuidado, com muitos detalhes, amarrando sempre as pontas e sem fazer nada correndo. Então eu achei isso bem interessante dentro da publicação, que, como eu disse, tem vídeo no canal, dá uma conferida. E também li outro quadrinho nacional, que é Pilares da Guerra, que é do Felipe Frias, do Renato Moraes e da Mariane Cândido, que também tem
resenha aqui no canal. Esse, por sua vez, é inegável a influência dos mangás, é inegável a influência de Berserker, por exemplo, até por quanto do estilo das armas que a gente acaba vendo aqui, e também a gente vai ver aqui a jornada, ou melhor dizendo, a origem do Koda, que é o personagem principal, que é esse sujeito aqui da capa. Então também dá uma conferida nessa publicação. Li também Histórias Constrangedoras do Velho Testamento, da editora Script, que tem aqui vários autores, entre eles o Neil Gaiman, o Alan Moore, e também fiz vídeo desse quadrinho aqui no canal, e a gente tem uma edição que pode ser interessante ou não, vai depender muito do ponto de vista que você tem de quando se produz aí histórias inspiradas, né, nas histórias da Bíblia. Ao mesmo tempo, dependendo da história, existe muito mais assim uma perspectiva de se construir uma história baseada na Bíblia, até mesmo de uma forma mais satírica do que realmente uma fidelidade ao texto bíblico, qualquer coisa desse tipo, tá? Mas no vídeo eu explico melhor essas coisas, então dá uma conferida também no vídeo dessa publicação. Indo para DC, eu li a Saga do Superman, volume 13, é isso aí, o volume 13, e não foi muito legal. Aqui nós temos o mundo de Smallville e o mundo de Krypton. E essas duas minisséries escritas pelo John Byrne, elas são muito elogiadas. A galera, assim, tem bastante gente que gosta muito dessas minisséries. O volume 1 e 2 do mundo de Smallville são dedicados ao Jonathan Kent e à Martha Kent, em como que eles se casaram, e descobre-se, por exemplo, que ele tinha sido considerado morto na guerra, mas não tinha morrido coisa nenhuma, e que ela tinha se casado, e depois vai acontecer toda uma série de coisas que os dois vão acabar se casando, e daí vão encontrar o Kal-El, aquela coisa toda. Mas sabe, é muito pausado, é muito devagar, e a leitura acaba ficando arrastada. Depois a edição 3 e 4 é dedicada à vida da Lana Lang, e é legal você conhecer um monte de coisas da história da Lana Lang, mas ao mesmo tempo é arrastado, e é assim, sabe, não é uma coisa que me pegou. Para mim foi a edição mais fraca da saga do Superman. O mundo de Krypton é melhor, mas o mundo de Krypton tem um problema, na minha opinião. O que é esse problema? Se você ler a quarta edição, está resolvido. Por quê? Porque você lê o 1, 2 e o 3, e toda a questão que envolve lá a guerra pelo direito dos clones, porque o kryptoniano podia ter 3 clones irracionais, que daí ficava tirando órgãos desse clone para prolongar a vida do kryptoniano e tudo mais. E aí umas coisas foram acontecendo, aí acabou gerando uma guerra em torno disso por causa do direito desses clones e o abuso que se tinha em torno dessa coisa toda, e a crítica ali por trás dessas coisas é bem legal. Mas, gente, se você ler a edição número 4, tá tudo resumido ali, acabou. Então dava para ter feito tudo numa edição só, dentro lá do gibi do Superman, e tava bom demais, sabe? Então tem 3 edições que no fim nem precisava. Então eu achei essa edição de número 13 da saga do Superman a mais fraca de todas, e que foi a mais difícil de eu concluir a leitura, porque eu me senti entediado em vários momentos, tá? Em vários momentos. Indo para Marvel, eu li a saga do Demolidor, volume 4, e aqui eis um gibi que eu gostei demais da conta. Bom, deixa eu fazer uma pontuação primeiro, né? A edição 1 e 2 do Demolidor da Innocent não é um espetáculo. Ele fica a desejar, né? Vamos convir, fica a desejar. Tem um nível bem fraquinho. O volume 3 dá uma melhorada boa, e o volume 4, para mim, é excelente. A gente tem aqui um crossover com o Justiceiro, tá? Onde o Justiceiro vai estar procurando um determinado sujeito. Essas histórias, a história do Justiceiro vai casar com a do Demolidor, e ali a gente vai ter no gibi do Justiceiro uma visão da história, e no gibi do Demolidor
outra visão dessa história e por que a perspectiva, né, de como você tem que tratar a pessoa na visão do Justiceiro e na visão do Demolidor. Isso eu achei bem bacana. E dentro do gibi do Demolidor, do Justiceiro, a gente tem um roteiro que flui bastante, um roteiro assim bem dinâmico por parte do Mike Baron. A Innocent, ela é mais verborrágica, né? Então as histórias dela são assim um pouco mais arrastadas um pouquinho para a gente ler, porque ela tem muito mais muito mais balão de pensamento e caixa-texto e por aí adiante. E o Mike Baron, ele deixa o roteiro assim mais dinâmico dentro da proposta dele. E tem a arte do Wilson Portácio, né? E depois no restante é a arte do John Romita Jr. Mas o que chama a atenção mesmo aqui é quando a Meredith Floyd reúne os vilões do Demolidor para descer o sarrafo nele, e aí o negócio fica bom e a coisa acontece de uma forma estrondosa e tudo mais. E uma das coisas que chama bastante atenção na edição é justamente a questão da hipocrisia, né? O Demolidor, ele tem todo aquele lance de vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que é correto, não vamos ser desonesto com nada, vamos ser direito em tudo, e ele lá tendo um caso com a Mary, né? E isso tudo é trabalhado de uma forma brilhante, na minha opinião, porque mostra que muitas vezes, né, o discurso ele não se alinha à vida, né? Ou seja, o discurso é bonito, mas na hora de viver parece que o discurso foge da gente. E embora a gente cobre dos outros, necessariamente não quer dizer que é aquilo que a gente faz. Então isso chama bastante atenção, e a saga do Demolidor volume 4 é muito boa, é uma edição inteirinha boa e compensa bastante a leitura. Também li a saga dos X-Men volume 3, e você que é leitor dos X-Men das antigas e colecionou os formatinhos, temos aqui justamente o começo dos formatinhos, né, dos X-Men, da mensal dos X-Men, uma vez que o X-Men número 1 é justamente aquela história da lua de mel ali do Ciclope, onde ele vai lutar contra um polvo gigante, né? Porque ele e a Madeline vão ter que pousar no mar por causa de um problema com o avião. O Wolverine vai conversar com a Mariko sobre algumas coisas, e as coisas vão começar a apontar para eventos futuros, como por exemplo o quase casamento da Kitty Pryde com o Caliban, ou ainda o momento que o Colossus quase morreu, e os sacrifícios que a Kitty teve que fazer por conta dele para poder conseguir a ajuda dos Morlocks, a ida para as guerras secretas, o acerto de contas, digamos assim, dentro de uma conversa muito importante entre a Kitty Pryde e a Tempestade, e o retorno deles também das guerras secretas, onde eles vão enfrentar um dragão gigante em Tóquio, e que o Lockheed, né, tem um papel importante no desfecho da história. Esse negócio é bom demais da conta, tá? É bom demais da conta. Dentro das sagas aí da Marvel, isso aqui é uma preciosidade que vale demais a pena ter na coleção. Então, se você nunca leu X-Men, isso aqui é um excelente ponto de partida, porque é uma fase fantástica dos Filhos do Átomo. Li também o Reinado do Demônio volume 2, tem resenha no canal, e como eu disse no vídeo, não é nada de espetacular, não é nada de maravilhoso, tá? É um desfecho ok, satisfatório para aquilo que o Chip Zdarsky estava fazendo. E li também Demolidor volume 8, que é uma edição toda dedicada a Elektra, e que lança bases aí para a próxima fase do Homem Sem Medo, que também será escrita pelo Chip Zdarsky, mas nada de especial e de maravilhoso também nessa edição. E por fim, eu li Sherlock Time, do Osterheld e do Brecha. E aqui é o primeiro gibi da Comic Zone que eu li. E eu tinha uma grande expectativa para essa edição, porque, enfim, eu ouvi muita coisa boa desse encadernado, e eu li e não achei isso tudo. A arte do Brecha é muito boa, mas eu achei as histórias assim razoáveis, sabe? As histórias elas mantêm um nível do começo ao fim,
mas não são histórias fantásticas, gente. Não são histórias que me impressionaram, não são histórias que eu li e falei assim, nossa, cara, que gibizão, que trama bacana, que negócio. Não, eu achei tudo muito ok, tudo muito, assim, ponto comum. Eu não sei como explicar direito para vocês. Eu não fiquei admirado, entendeu? Com a arte eu fico admirado, mas eu não fiquei admirado com o roteiro. Eu achei o roteiro ok, é um quadrinho muito ligado à ficção científica, é um quadrinho onde o Sherlock, que é o cara aqui da capa, é um sujeito que consegue viajar pelo espaço e pelo tempo por conta de uma nave que existe numa determinada casa, onde o sujeito que comprou a casa acaba achando que há ali questões sobrenaturais e ele vai descobrir que não é bem assim. Ele vai acabar se tornando aí uma espécie de Watson, né, do Sherlock Time, e aí o Sherlock e o Luna vão entrar em algumas aventuras, desvendar alguns casos e por aí adiante, mas eu não achei nada de impressionante, eu achei ok, eu achei no muito legal e nada mais do que isso. A arte do Brecht é muito bacana, mas assim, as histórias, elas simplesmente não me cativaram como eu achei que ia cativar, porque eu confesso que fui com uma grande expectativa ler esse quadrinho e talvez a minha expectativa foi grande demais e talvez por conta disso eu acabei me decepcionando um pouquinho. Mas não é ruim não, tá? Não é ruim, mas eu não achei também isso tudo. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Diz aí o que você andou lendo que você gostou, o que você andou lendo e não gostou, o que você leu que você tinha uma grande expectativa e no final você ficou meio decepcionado. E de repente o que você leu sem expectativa nenhuma e ficou impressionado. Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. E antes de terminar o vídeo, deixa eu deixar aí na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força, pelo apoio de vocês. O apoio de vocês tem sido de fundamental importância para a manutenção do Eu Leio Gibi, e se você puder e desejar, né, ajudar a dar uma força para a gente comprando pelos links do canal, aí na descrição do vídeo tem os links do canal, e comprando por meio dos links você também dá uma força muito grande aqui para o canal. Então agradeço desde já também pelo seu apoio. No mais eu fico por aqui, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.